Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema que me diz muito, porque também o trabalhei em processos individuais e quando ouvi a convidada que eu vos trago hoje, senti que era mesmo importante de mergulharmos mais a fundo, de conhecermos mais sobre nós, sobre o nosso individual, o nosso coletivo familiar, e olharmos um bocadinho para este sistema com uma consciência mais sistémica, como nos vai falar hoje também a nossa convidada Maria Gurjão Henriques. Então é assim de coração cheio e com muita honra que trago comigo hoje a Maria aqui ao podcast para falarmos de lealdades inconscientes, lealdades invisíveis, para falarmos aqui de padrões familiares, falarmos de amor, falarmos de rupturas, de tudo aquilo que a vida traz consigo e então vai ser assim um mergulho mesmo intenso, sinto dessa forma. Só falar-vos um bocadinho da Maria antes de entrarmos aqui nos nossos temas. Então a Maria há 14 anos deixou um trabalho como diretora de marketing num banco, portanto também teve aqui este salto de fé nessa procura de uma missão que a preenchesse mais, e foi nesse salto de fé que também fundou o Espaço Amar, que por coincidência foi onde eu também fui acompanhada durante a minha primeira gravidez. Então é um espaço que também me diz muito de desenvolvimento humano multidisciplinar, que promove o autoconhecimento, o despertar de novas consciências, tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer também, não é? Mais tarde fundou o projeto Consciência Sistémica, pioneiro em Portugal e que hoje já passou fronteiras. E também é psicóloga, já se dedicou muito também à astrologia, é professora, facilitadora de constelações familiares e vamos então passar a palavra à nossa Maria, que é assim uma honra ter-te aqui. Maria, obrigada por estares aqui connosco, por essa disponibilidade em te abrires, em partilhares aquilo que são os teus temas da alma, aquilo que tu nos serves tão bem com essa missão. Então, obrigada por estares aqui connosco hoje. Obrigada eu, a minha querida a Margarida, pela presença, olha, pelo convite, pela confiança e por tudo o que tu fazes por tanta gente. Já és bastante mais nova que eu e eu gosto muito de ver pessoas muito mais novas do que eu a terem já estarem neste caminho com tanta entrega, tanto amor, tanta dedicação e com a noção clara de missão que se sente que tu tens também na forma como passas a informação, como passas as informações daquilo que tu queres partilhar e como tu te mostras ao nível do teu trabalho. Portanto, olha, muitos parabéns por tudo o que já fazes e principalmente pela idade que tens, pela forma como o fazes. Discreta, profunda, atenta, intuitiva, enfim, tudo isso eu acho que te torna muito feminina e te torna muito mulher. E nós precisamos de mulheres que deem exemplo desse feminino, sabes, tomando a vida da mãe e a direção do pai e não se colocando fora do seu lugar. Estar no lugar de mulher hoje em dia eu acho que é um grande desafio, porque a sociedade não nos ensina a ser mulheres, ensina-nos a sermos competitivas. E ser competitivo é do domínio dos homens, ou seja, é do domínio da mente, é do domínio da ação. E o tema é como é que eu tenho
intuição e como é que eu ponho em prática a minha intuição de uma forma dirigida, mas sem entrar na competição, sem entrar no fracionamento, sem entrar na dualidade. E aqui, portanto, nós rapidamente, como mulheres, transformamos-nos um bocadinho nos homens no sentido que somos super ativas e estamos a competir com eles. Nós não temos que competir com o sexo masculino, e o sexo masculino tem que competir connosco. O que eu acho que é preciso é de encontrar este equilíbrio interno, porque esse equilíbrio começa em ti, pela forma como tu atuas e deixas a tua energia masculina ou feminina em determinados momentos sair e da forma como ela sai. E portanto eu, daquilo que avalio e daquilo que vejo do teu percurso, és muito feminina na forma, mas isso não quer dizer que não tenhas ação. Tens uma ação feminina, e essa ação feminina não se vê muito hoje em dia, e portanto quero-te mesmo dar os meus parabéns pela forma como tu, com tanto cuidado, estás a levar a tua vida, não desvirtuando a tua essência. E eu acho que isto é importante, ser valorizado e ser dito e ser falado, ser posto assim. Obrigada, Maria. E isso é mesmo esse trabalho de ocuparmos o nosso lugar, não é? Porque muitas vezes estamos fora de nós, estamos a ocupar lugares que não são nossos, e isso também distorce um bocadinho aqui o sistema, não é? Sim, Então, sim. vamos introduzir também esse tema do que é consciência sistémica, o que é esta visão mais alargada, esta teia onde nós nos inserimos, da qual nós fazemos parte, e afastamo-nos um bocadinho para olharmos para as coisas a partir desse lugar mais global, não é? De onde nós vimos, quem nós somos, que somos muito mais do que só nós, não é? Então aqui é um reencontro connosco, honrando também e reconhecendo e fazendo essa triagem do que é que queremos perpetuar, do que é que queremos libertar, para que possa haver essa ocupação do nosso lugar. Sim. Há uma grande diferença entre. É muito difícil para nós, no plano em que nós estamos e com o nível de consciência que nós temos, sermos conscientes do que queremos. É muito difícil, porque nós somos 90% inconsciente ou mais. Já estou a ser conservadora e bastante simpática a dizer que é só 90%. Somos, vá lá, pronto, 90% inconsciente, e o resto é consciente e pré-consciente. O pré-consciente tem uma percentagem grande. E o que é o pré-consciente? É o que eu li ontem, o que eu comi ontem, o que eu jantei, o que eu vesti. Se tu me perguntares, Maria, como é que estavas vestida ontem, eu tenho que pensar. Tenho que parar e dizer, deixa cá ver, eu ontem estive ali, estava vestida desta maneira, ou o que é que eu jantei. Não é uma coisa imediata, porque não, está num pré-consciente, ou seja, está num nível de informação onde eu tenho que ir consultar. E, portanto, há aqui 3 grandes estruturas: o consciente, que é aquilo que eu sei que sou, o pré-consciente e o inconsciente. Se nós não tivermos alinhadas estas 3 estruturas, por mais que eu queira, eu não vou conseguir. E depois as pessoas dizem, eu tenho aquela vontade, mas a vontade não é suficiente para desbloquear a minha vida. A vontade não é suficiente, porque de onde vem esta vontade? Vem do meu inconsciente? Então sei lá eu se estou a ter a vontade certa. Ou sei lá eu se tenho um domínio exato sobre a origem da minha vontade. Porque repara, há muita gente que quer ir para direito. E se calhar vai para direito porque quer honrar a família. Porque houve alguém que foi muito injustiçado, e então a pessoa quer ir para direito para sentir que pode repor justiça na vida. Essa motivação, ela é consciente, mas ela não tem nada de consciente, ela é altamente inconsciente e sistémica. Ao serviço da família, eu escolho a minha profissão, porque se calhar há muita gente na família que sofreu dessa injustiça, então eu sinto um chamamento e sinto uma cena dentro de mim de justiça, então digo, eu quero mesmo ir para direito, porque eu quero fazer as leis de Deus na terra, quero poder exercer o direito a equilibrar as coisas, a ser justa. E na verdade é o inconsciente que está a mover essa motivação, que está a trazer essa motivação, e desse inconsciente vem porque biologicamente
a célula que dá conta do meu nascimento, ou seja, a primeira célula que me é dada pelo pai e mãe, ela vem com a memória, não só com a parte hereditária de todos eles, deles os dois, como vem com a parte hereditária dos meus avós e dos meus bisavós e desta gente toda. Mas mais importante do que isso, é que vem com as memórias emocionais de todos. Com as conquistas, com os segredos, com as alegrias, com as vitórias, com os silêncios, com as dores, com as vidas interrompidas, com as vidas não vividas, com os sacrifícios, com os talentos. Tudo isso vem dentro de nós. E é fundamental nós percebermos que a consciência sistémica é como se fosse eu abrir para um novo paradigma de vida, da dualidade para a unidade e para a neutralidade, no sentido em que tu consegues olhar e perceber que tu és apenas um ponto de vista de toda a realidade e que o teu ponto de vista não é toda a realidade. É uma parte da realidade, mas não é toda a realidade. Então nós podemos aceder a uma parte, mas eu nem sempre consigo aceder ao todo. Quando eu me apercebo que o meu ponto de vista é apenas um ponto de vista de toda a realidade, eu consigo sair do meu plano egóico e autocentrado, onde vejo a vida toda em função de mim, e começo a assumir e a poder aceitar que deixa cá ver o que é que a minha mãe sentia, deixa cá ver o que é que o meu pai sentia, deixa cá ver como é que a minha avó viveu, deixa cá ver. E eu começo a olhar para mim e dizer assim, mas eu estou a repetir isto tudo. De uma forma moderna, a verdade é que se calhar a minha avó tinha a mesma sensação que eu. A forma como na superfície a vida dela se desenvolvia e a minha se desenvolve, ela é diferente porque a minha está adequada aos tempos modernos. Então se calhar eu não estou presa numa aldeia, mas se calhar vou me apaixonar por um homem que vai arranjar um emprego e eu vou ser expatriada. E vamos viver para um país, para um outro país. E portanto, hoje em dia há os zooms desta vida e já não estamos todos tão longe, mas eu posso olhar para ti, para o tema das pessoas que te seguem e que vamos tentar fazer desta conversa o máximo entrada pelas coisas que têm a ver convosco, que é, imaginem que uma avó teve muitos filhos e que muitos filhos morreram. No parto, ou nados mortos, ou com meses ou com semanas. Esta avó viveu com uma dor de uma dimensão, ou que tentava ter filhos e não conseguia, ou que fez muitos abortos. Pode ser isto, ou seja, uma mulher que já tinha 5 ou 6 ou 7 filhos e que fez 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 abortos. E não é tão longe da realidade, Margarida. Eu dou consultas há 15 anos e tu não tens noção do que eram os destinos das nossas avós e do que eu ouço sobre os destinos das nossas avós. Não havia métodos de contracepção, não havia um grande desconhecimento do ritmo biológico e da temperatura e dos métodos naturais, como há hoje em dia. Portanto, não havia muita informação que há hoje em dia. E as mulheres engravidavam. E havia sempre alguém que resolvia o tema. Então, quando há uma avó que fez muitos abortos, eu falo avó porque é o mais próximo de nós, e a maior parte das lealdades inconscientes mais fortes não são de pais para filhos. Uau. São avós para netos e de tios para sobrinhos. E isto é muito, tipo, a pessoa fica o quê? Não. Porque salta uma geração, a maior parte das vezes, e vem com força na geração a seguir. Então, isto é da minha observação. Estamos a falar de milhares de constelações. E eu não estou nada a exagerar a dizer isto, são milhares de constelações. Então, quando acontece isso, imaginem que a avó que fez muitos abortos ou que perdeu filhos, são duas situações diferentes, mas que podem entroncar na mesma situação, vem a neta que está numa lealdade inconsciente à avó e encontra uma resposta biológica. Tem quistos nos ovários, tem o útero não sei o quê, e acaba por não conseguir engravidar. Depois vai fazer injeções, vai submeter o seu corpo a uma situação de alto stress e de violência física, de invasão,
de violência, não é? Do seu próprio templo sagrado, mas o que o inconsciente diz, ter filhos não é seguro. Podes fazer os tratamentos que quiseres, eu não estou alinhada com isso. Enquanto o inconsciente não der luz verde para engravidar, aquela mulher não vai engravidar. Porque o inconsciente é quem manda, é 90%. Se um sócio tiver 90% das cotas de uma empresa, é esse sócio que manda na empresa. Então nós temos que perceber que quando eu quero engravidar e não consigo, antes, por favor, de fazerem exames, se submeterem a coisas tão duras, tão dolorosas e tão que até tiram a nossa própria dignidade como mulher, que são invasivas, que são difíceis de gerir e que é preciso psicologicamente de serem fortes para posicionarem aquilo da forma certa, etc. Por favor, vão olhar para o sistema familiar e vejam se o facto de não estarem a conseguir engravidar tem a ver com o inconsciente não querer engravidar, por não ser seguro. Porque o inconsciente diz assim, os filhos morrem, não é seguro. Tu vais sofrer. Então há uma resposta biológica, que é uma resposta biológica de defesa. Mais ainda, Margarida, é uma resposta biológica de, enquanto aqueles filhos todos não forem tomados dentro do seio da família, enquanto todas aquelas crianças não forem trazidas com dignidade para o lugar da família, enquanto a dor daquela avó não for tomada com toda a dignidade que ela merece e que precisa, há uma interrupção do fluxo do amor. E quando eu tenho interrupção do fluxo do amor em gerações anteriores, gerações seguintes são chamadas a repor e a tentar dignificar e a devolver a dignidade a todos aqueles que não foram vistos ou amados. Então, as gerações seguintes são chamadas pela alma a reequilibrar o sistema. Só que nessa altura, Margarida, o que nós estamos a falar é de reequilibrar o sistema de amor com dor e não amor com consciência. Tu já podes ter consciência e não conseguires fazer. Quantas de nós que estamos a ouvir este programa agora temos tanta consciência de padrões nossos que os repetimos vezes sem conta e as pessoas chegam à consulta e dizem assim, oh Maria, eu já sei que eu faço isto, mas eu já sei tudo e não consigo evitar, não consigo alterar. E eu olho para as pessoas e começo-me a rir, porque falta o amor. Consciência sem amor, tu não te curas. Amor sem consciência também não te curas. Porque repetes um padrão de dor, amor com dor, que é de uma beleza inacreditável. As histórias de vida que eu ouço, a capacidade que as pessoas têm de amar, a maneira como nós vamos co-criar os nossos destinos e as nossas vidas, repetindo e repetindo e repetindo, é de uma beleza. Eu costumo dizer que eu tinha matéria-prima para fazer uma série da Netflix com 9 temporadas, tipo não sei quantos episódios cada uma. As histórias que passam, que já passaram por mim ao longo de anos, são surpreendentemente criativas quando tu olhas para o amor e percebes que por lealdade e por alguém ter sofrido e ter sido excluído, esquecido ou não honrado, todo o fluxo do amor daquela família fica interrompido ali. E as gerações seguintes repetem. Morre alguém cedo demais. E tu entras no processo. E aquilo está biologicamente nas tuas células. E tu tens aquilo que se chama a epigenética, que é um novo ramo da medicina que finalmente vem explicar aquilo que nós em constelações fazemos, ou em consciência sistémica fazemos. E nada acontece àquela pessoa até ao momento onde ela pode chegar à idade daquela pessoa que morreu, que começa a ficar nervosa, que começa a achar que pode lhe acontecer o mesmo, ou tem um filho com a idade que tinha naquele momento. Então começa a pessoa a ficar nervosa. E se eu morrer? E se a minha filha tiver o mesmo destino que eu? E se? E começas, não percebes porquê, mas o teu corpo começa a haver uma instabilidade. E essa instabilidade, as pessoas às vezes chegam a chegar ao ponto de entrar em pânico. Não percebem porque é que de um dia para o outro têm medo de morrer. Têm medo de morrer de um dia para o outro, porque na agência cósmica, no momento em que eu escolhi este corpo
E este corpo eu escolho como? O corpo tem uma biologia, essa biologia tem uma herança de hereditariedade, e essa hereditariedade é dada por este clã. E este clã tem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória que este clã tem é o que eu, na agência cósmica, escolhi que precisava de recordar nesta vida. Então eu penso assim, bem, numa evolução da alma, eu penso assim, bem, está na altura de eu voltar, de eu aprender esta lição. Então eu vou para aprender esta lição, só que a lição não pode ser aprendida num sítio qualquer. Eu tenho que garantir que tenho o cardápio certo e os ingredientes certos para poder cozinhar aquilo que eu preciso de cozinhar, que é transmutação, alquimizar, alquimia, transformar a sombra em luz, o metal em ouro. Então, eu vou à tal agência cósmica, um super mega computador cósmico, que não tem nada de computador, que é a mente de Deus, e digo, olha, eu tenho esta lição para aprender, então deixa cá ver qual é o país, a cidade e os pais que garantidamente te dão a possibilidade de tu, em circunstância nenhuma, falhares a tua escolha. Então, nessa agência cósmica, diz, olha, é agora. É agora, é agora, é agora que tu tens que ir. Então tu mergulhas para os pais mais perfeitos do mundo. Porque foi a agência cósmica que tu escolheu. E não há nada, não há ninguém mais perfeito. Eles vão ter a função de te dar a vida, de te dar muito mais do que a vida, e de te dar os traumas que tu precisas, não para te dar novos traumas, mas para te recordar os traumas que tu escolheste na agência cósmica. Então, o pacto de amor maior que nós temos é com os nossos pais e com os nossos filhos, porque é um pacto de amor onde tu olhas e dizes assim, sim, eu vou-te dar a vida, apesar de por vezes não olhares para mim com um olhar certo. Sim, eu aceito dar-te a vida a este preço. E o meu amor por ti é de tal maneira que eu nem estou preocupada se por vezes vais gostar de mim e por vezes vais te queixar. O nosso amor está acima de tudo isso, está acima das formas físicas. Está acima de toda a experiência física e humana. Ele é inabalável, ele é ilimitado. Ele vai a um lugar onde ele não é beliscado. Ele simplesmente é. Então, nesta agência cósmica e nesta entrega que tu fazes, nesse lugar que tu escolhes, o teu inconsciente vem com uma proposta e essa proposta tem que entrar em sintonia e reverberar com as pessoas do clã. Então as lealdades inconscientes, elas são ao clã, mas também são a mim, Margarida, porque no limite a minha escolha destas lealdades inconscientes, ela está em sintonia com a minha escolha primeira, a escolha do meu eu superior. Então nós somos sempre livres de fazermos todas as escolhas que fizemos. Nós fomos livres e totalmente conscientes de cada momento de decisão das nossas vidas. E nós temos um problema muito grave aqui na Terra, que é o problema da dissociação, do corte, da amnésia cósmica. E então começamos a achar que os pais nos agridem, que os pais dão aquilo, que o exterior é que nos faz as coisas. O exterior não existe. O exterior é uma projeção do meu olhar. E perante o meu olhar, eu posso escolher olhar daquele ângulo, ou do outro, ou do outro, ou do outro. Eu tenho 360 graus para olhar. Mas eu, porque escolhi aquele ângulo, vou sofrer. Mas o sofrimento é o que eu preciso para chegar à dor. E a dor é o cristal, o diamante, onde eu faço a transmutação. Porque não, onde há dor, há sombra. E onde há sombra, houve luz. Só que a luz foi embora e ficou a sombra. E o que é muito importante aqui, Margarida, é a luz não tem sombra. Se eu ligar um fósforo e encostar à parede aqui atrás, não vai haver sombra. A luz não tem sombra. A luz só tem sombra quando entra em contacto com a matéria. Então é neste plano de matéria que nós vimos aprender a perceber o que é a sombra, a lidar com a sombra, a abraçar a sombra para a reintegração do nosso ser, ou seja, para o resgate da nossa luz.
E enquanto carregamos o que é dos antepassados, por lealdade, porque nos deram o corpo, e nesse corpo estão todas as histórias que são deles, eu estou a reverberar nessa experiência de dor e nessa experiência de fracionamento. Eu tenho que olhar para eles e dizer assim: vocês são eu. Vocês são exatamente o que eu precisei, de uma escolha que eu fiz, porque essa sintonia, essa energia eu tinha em mim. Por isso eu escolhi-vos a vocês para poder dar forma neste plano àquilo que eu precisava de ver. Isto é tão bonito. Uau, sim, eu já estou assim a ser levada mesmo. E isso também me traz muito esta noção de que realmente aqui tudo gira em torno do amor, pode ser nesse ângulo da dor ou nesse ângulo da consciência, e nesse ângulo da dor tão facilmente nós entramos num sofrimento, não é? Esta distinção de que uma coisa é lidar com a dor, outra coisa é transformá-la em sofrimento, e isso nos deixar absolutamente cegos, não é? Então é essa cegueira também que eu sinto que nos faz estar nesse amor com dor, porque quando nós começamos a abrir, a clarificar um bocadinho a nossa visão sobre as coisas, talvez o amor com consciência possa começar a A descer, surgir. a fazer-te a descer. Tu precisas trabalhar com 3 estruturas essenciais para conseguires fazer esse trabalho. Primeiro o teu corpo, onde tu desenvolves a tua vontade, depois a tua alma, onde tu desenvolves a consciência, e o espírito, onde tu acedes ao amor. E a trilogia da Santíssima Trindade, o 3, não é? 1, 2, 3, tem a ver com isto. A trilogia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do corpo, da alma e do espírito. E a trilogia, o triângulo, é o que há de mais seguro numa estrutura de plano físico. Costuma-se falar do triângulo da vida, que é numa situação por exemplo, de um terremoto. Tu, se te deitares ao pé de uma cama, fica o triângulo da vida, porque se cair alguma coisa, há um triângulo, que é a cama está aqui e cria aqui um espaço, e há aqui este triângulo, que é o triângulo da vida. Então, tudo que tem arestas de uma base é seguro, é forte, tu não consegues partir. O quadrado, que é a encarnação, que é o 4, já é muito pouco estruturado, porque não tem arestas no meio. Agora, se tu puseres uma aresta no meio de um quadrado, já ficas com uma casa sólida. Então, isto é um bocadinho de geometria sagrada, porque nós temos que perceber um bocadinho de tudo. Temos que aprender um bocadinho de tudo para depois fazer a síntese daquilo que é a forma como a vida se materializa, não é? Então, voltando à avó, e esta avó que teve muitos filhos que morreram, ou nados mortos, ou ela própria fez abortos, portanto, faz uma situação ou outra, estamos a falar de seres que não foram, que por dor não foram tomados pelo sistema. A quantidade de netas que vêm com problemas de fertilidade, com problemas de conseguirem ter filhos, de conseguirem levar a cabo um sonho que têm, é gigante. Tu inconscientizes mesmo, olha, ter filhos não é seguro porque tu vais sofrer. Olha a tua avó. E a avó está dentro dela. Então, uma cerimónia tão simples, que não é evasiva, que é altamente libertadora, que não dói no plano físico, que não temos que tomar nada, e que é respirar vida, sabes? Respirar amor, devolver ao clã o direito a todos pertencerem, devolver à avó a dignidade daquilo que ela fez, devolver à avó a impossibilidade daquilo que ela viveu, devolver ao passado o que é do passado, liberta o destino dos descendentes. E tu, para libertares o teu destino, se a tua vida não flui, se tu pões muita coisa, muita ação e muita direção e muito amor e muita atenção na tua vida e as coisas não fluem, é porque há qualquer coisa que bloqueia. Que sentido faz a mania do ser humano de insistir sobre uma coisa quando ela não flui? Mas que sentido é que isto faz? Nós somos malucos, porque nós tentamos contrariar as leis da natureza. Então, se não flui, porque é que eu estou ali a fazer? Se não flui, não é logo para eu olhar e dizer assim, isto não está a fluir. Deixa cá ver qual é o sinal, qual é a mensagem
que a vida me está a dar quando eu ponho tanta energia e tanto amor numa coisa e ela não flui. Então, se eu for numa tempestade, no meio de um barco, eu vou-me pôr contra a maré, contra uma onda de 7 metros, contra o vento. Não, eu vou pôr os motores do barco e vou contra a tempestade. Está tudo maluco, eu não vou fazer isso. Eu vou olhar para a tempestade e vou dizer, bem, eu tenho que me safar daqui. Portanto, se a tempestade está a levar-me para aquele lado, eu vou pôr o barco apontado para ir com a tempestade, para não me somar a minha energia à dela e fazer aqui um golpe de karatê, que é eu vou ao sabor, depois logo vejo onde é que ela me vai dar, onde é que eu vou parar. Mas eu vou permitir seguir-me o fluxo da vida. Outra coisa que é fundamental é que nós muitas vezes não queremos sofrer, não queremos passar pelas dificuldades, não queremos... O velejador, a propósito do velejar, até porque eu estou a olhar aqui para o lado e só vejo o mar, e portanto, olha, também estou a ver ali um barco a passar. O velejador, aquele que tirou vários cursos e que vai para alto mar, nós só sabemos, efetivamente, a nossa perícia, a nossa capacidade e a nossa aprendizagem real quando somos confrontados com uma tempestade. Velejadores de verão, eu sei guiar muito, sei muito bem conduzir este barco, sei fazer isto tudo. Sei lá, eu sei, só vou saber quando estiver num momento de apuro. Então, a vida é maravilhosa, porque a vida dá-nos a oportunidade de nós pormos à prova a consciência que já expandimos, com o amor por nós. Se eu expandi consciência, mas não expandi o amor por mim, eu vou fazer mais uma rotunda. A vida vai-me pedir de novo uma nova experiência, vai-me repetir os mesmos padrões, para que eu consiga acrescentar uma pitada de amor por mim, para sair daquela rotunda. Se não é a mesma coisa que tu entras numa rotunda e dizes, vou sair na primeira à direita, e enganei-me, vais fazer marcha atrás. Não podes. Tens que fazer a rotunda toda de novo, para depois poderes sair, mas se tiveres um carro ao teu lado, voltas a não poder sair. Então, a vida é isto. A vida é a natureza, cujo fluxo da água segue o seu curso de acordo com aquilo que é o trilho que a natureza fez. Então, sempre que eu tenho um problema, e as pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem que estão outra vez com o mesmo problema, eu digo parabéns, maravilhoso, porque você tem neste momento a oportunidade de consolidar a sua aprendizagem. De se olhar ao espelho e dizer, uau, eu tive a oportunidade de ter o mesmo problema e soube viver, soube pôr em prática aquilo que eu já aprendi. Eu garanto-vos que se eu souber pôr em prática aquilo que eu já aprendi num novo problema, a vida não me vai pôr de novo o mesmo problema, porque a vida diz, sorri para mim e eu para ela e digo, esta já está, venha ao próximo. Sim. Então, acho que é muito importante nós invertermos a polaridade do nosso olhar sobre as coisas. Um problema não é um problema, é uma oportunidade de consolidação de uma aprendizagem. Não há problemas exteriores, há conflitos internos. Então eu não tenho problemas, eu tenho conflitos internos. Quando eu tenho um problema, o que eu preciso de olhar é dizer assim, quem mais... Primeira coisa, assim é um truque para toda a gente, ficam já assim com uma mini aula, que é quem está excluído perante o problema que eu estou a sentir. O conflito. Alguém não está a ser incluído aqui? E vocês olham com toda a humildade, a partir dos vários ângulos e dizem quem não está a ser incluído. Até podemos ser nós. Eu estou a sentir-me excluída daqui. Então posso ser eu a excluída. Quem não está a ser incluído, alguém está a ser excluído e quem é? E o problema resolve-se automaticamente no momento em que nós trazemos esta pessoa para dentro. Existe equilíbrio entre dar e receber? Ou seja, perante este problema, que seja ele qual for, de ordem profissional ou pessoal, está a haver equilíbrio, alguém que está, porque o problema normalmente é com alguém. Essa pessoa sente que há equilíbrio entre aquilo que eu estou a dar e aquilo que eu estou a receber, ou sou eu que sinto o desequilíbrio? O que é que eu tenho que fazer para trazer equilíbrio e justiça para aqui? E a ordem? A ordem é quem veio primeiro? Quem é mais velho? Quem tem o direito a falar primeiro? Porque os mais velhos falam primeiro e os mais novos falam depois. A ordem é
das leis mais brutais que nós temos vindo a subverter e que nos vão fazer uma espécie de uma bomba refratária no núcleo familiar. E o núcleo familiar é só a base da nossa sociedade. Sem núcleo familiar e sem ordem dentro do núcleo familiar, nós não resistimos, nós seres humanos todos não vamos resistir. Porque não vamos saber. Então o que é grave que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos e que a mim me preocupa, mas que eu também percebo que faz parte da evolução do homem e que uma coisa maior vai chegar daí, que é o desrespeito pelas pessoas de idade. O desrespeito pela dignidade dos mais velhos, que hoje são um problema que nós temos que pôr num lar, porque não temos tempo, somos o coelho da Alice do País das Maravilhas, estamos sempre a correr porque não temos tempo, estamos sempre atrasados. Então, e nesse atraso, nós atropelamos tudo. Nós ainda continuamos a ter uma célula dentro de nós, ou seja, a nossa vida e como seres humanos é antiga, mas a história moderna é muito recente. Portanto, ainda predomina, Margarida, sobre nós a memória do antigo. E o que é que era antigo? Nós tínhamos aldeias onde tínhamos que nos deslocar em função da água. Para mudarmos, para sobrevivermos. Vivíamos no meio do mato, onde se não fôssemos fortes, se não fôssemos todos inclusivos uns com os outros, morríamos. Se alguém fosse excluído da aldeia, essa pessoa morria. Portanto, nós temos ainda uma memória arcaica nas nossas células. Quando alguém numa empresa faz uma reunião, convoca toda a gente e me exclui a mim, eu vou sentir que vou ser despedida. Morte. Eu tenho um instinto de morte inconsciente porque eu estou a ser excluída. E a exclusão, na natureza humana, é morte. Na base das nossas células. E eu nem percebo onde é que estas vêm. Mas vêm do inconsciente. E eu não consigo gerir essa informação porque a minha mente não alcança a profundidade arquetípica daquele evento. Mas o corpo ativa todos os mecanismos de sobrevivência. Através do cérebro reptiliano. Começamos ao ataque, começamos em fuga, começamos em reação em vez de ação. Reagir está no plano do inconsciente, agir está no plano do consciente. Então, estas 3 leis, que são as leis sistémicas, e estas são as leis que foram trazidas pelo Bert Hellinger, e eu agora, com todo o respeito e toda a humildade, aquilo que eu digo é que falta-me uma quarta. E eu ando a dizer isto em público já há muito tempo, falta uma quarta lei, que é a lei do merecimento. E é uma lei budista, portanto eu não a inventei. Eu estou a trazer essa lei budista para a sistémica, que é: eu não posso construir felicidade em cima da infelicidade do outro ser vivo. Senão eu não vou sentir merecedora da vida. E tu estás à porta de ser promovida numa empresa, e se tu não te sentes merecedora, o teu inconsciente vai co-criar que vai ser promovido o colega do lado que não fez nem metade daquilo que tu fizeste. E tu pensas assim: mas como é que é possível? As pessoas à minha volta, há tanta gente a fluir por muito menos e a minha vida não flui. Que culpa é que tu estás a espiar? Que culpa sistémica é que tu estás a espiar? É porque às vezes não tem nada a ver contigo. Imagina que um avô ou um bisavô fez parte da colonização e que andou a tirar pessoas dos seus territórios, a fazer escravos. Imagina. Isso é o suficiente para a tua natureza divina se reprimir e ficar mirradinha, porque não te sentes merecedora da vida e de abrir por inteiro e cumprir o teu plano espiritual, porque ainda carregas a culpa da tua célula biológica que tu herdaste dali. Porque tu tens a tua alma, mas também há a alma da família, e a alma da cidade, e a alma do país. A alma do país, claro. Então quando o hino toca e canta, tu não ficas comovida? Eu fico super comovida com o hino de Portugal, eu fico tipo, parece que quase tenho vontade de chorar, fico com a garganta embargada, fico transformada, é um hino, é uma música. Então, Maria, é uma música? Não, não é uma música. É uma música que faz parte do inconsciente coletivo de ser português.
Então nós somos impactados por essa dinâmica oculta. E é muito importante as pessoas que nos ouvem perceberem que nós somos matrioscas, bonequinhas dentro de bonequinhas, dentro de bonequinhas, até as bonequinhas mais pequeninas e umas enormes, e da grande não se vê todas aquelas que lá estão dentro. E nós somos níveis e níveis e níveis e níveis de consciência, níveis e níveis e níveis de lealdade. Tu libertas a lealdade aos pais e ficas mais centrado em ti, entras no teu processo de individuação. E então é como se tu tirasse uma camada de terra e fica a céu aberto, uma terra mais escura e mais virgem e mais densa, porque estava a levar com o peso da outra. Então, já se limpas este nível de lealdade, já te começa a vir um outro nível de lealdade mais profundo. E tu dizes, não, então agora vou trabalhar a nível da minha família de origem, este nível de lealdade, e limpas o padrão. Então vem tipo granito, que fica à mostra, porque já está mais profundo ainda. E dizes, bem, agora estou aqui a trabalhar a lealdade inconsciente à cidade onde eu nasci, ao país onde eu nasci, ao continente onde eu nasci. E nós não nos podemos esquecer que a história da humanidade está cheia de dor. Como é que eu posso ir para uma nova humanidade consciente da nova era, com dores no inconsciente coletivo ao nível que nós temos, da colonização, do racismo, da escravatura? Bora lá parar um bocadinho. Vamos, mas primeiro temos que olhar para aqui. Porque por mais que eu queira ir, quando eu for, eu vou restringir a minha natureza divina, porque estas dores muito profundas estão a pedir para serem vistas. Nós estamos todos muito chocados com a guerra na Ucrânia e na Rússia e com uma série de guerras que há por aí. Então, mas bora lá. Dentro de mim, eu tenho a memória de outras coisas feitas pelos meus antepassados. A Europa tem esta força. A Europa tem esta memória. Portanto, é muito importante nós percebermos que mesmo o movimento de pessoas a virem para a Europa neste momento é interessante em relação àquilo que a Europa fez. Porque nós temos a sistémica da família, temos a visão sistémica do país, da Europa e da própria humanidade. E tu estás sempre em equilíbrio, Margarida. E a vida e a história repetem-se. Até que aquilo que precisa de ser visto, honrado, dignificado e amado, volta a ter lugar para se expressar. Então, o que eu reprimo transforma-se no meu destino e o que eu resisto persiste. Não vale a pena eu tentar não ver, porque se eu tentar não ver ainda vai ter mais força. Porque o que eu não tento ver, o que eu não quero ver, eu reprimo, e o que eu reprimo vai chamar os descendentes, a vida dos descendentes, a reparar. Então, mulheres grávidas, mulheres que querem engravidar, mulheres que querem engravidar daqui a 5 anos, o que for, por favor, olhem para trás. Olhem para as vossas mães, olhem para as vossas avós, olhem para as vossas bisavós. Tentem ouvir as histórias, o que é que elas sentiram, como é que elas viveram, que sensações é que tiveram, o que é que foram as suas conquistas, mas acima de tudo, onde é que estão as suas dores, as suas impossibilidades. E uma adivinha era super artística e nunca pôde fazer porque teve que ficar a ir para o campo para vender hortaliças para poderem sobreviver. E uma queria ter trabalhado, o pai não deixou e o marido também não. E vocês vão perceber os vossos destinos, porque é que às vezes temos 2 empregos, temos 2 casas, temos 2 carros, ou trabalhamos que nem umas loucas, porque no fim é um para nós, outro para elas. Um curso para nós, outro curso para a minha mãe. Um curso para mim, outro curso para a minha avó. Ela não pôde tirar, tirou 2. Só que desses 2 que eu tiro, Margarida, eu também não saio da roda. Exato. Porque ela não teve vida própria porque não pôde estudar e ficou ali presa naquilo. E eu não tenho vida própria porque trabalho que nem uma escrava. E não tenho vida própria porque estou na roda do ratinho a trabalhar sem conseguir parar. Então, não há nenhuma diferença entre mim e elas. O que há é no modus operandi, porque a lealdade inconsciente ela tem 3 formas de se manifestar. Por espelho,
Eu faço igual, não tem nada que saber, um pai alcoólico, um filho alcoólico. Por oposição, é ao contrário, um pai alcoólico, um filho enólogo, especialista em vinhos. Está a espiar, está a ver, está, não é? Neste caso até seria um filho, nem era especialista em vinhos, é um filho que não pode nem cheirar o álcool. Aversão. Uma avó que teve muitos abortos, uma neta que não consegue ter filhos. Oposição. E tu não percebes que estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. Por expressões diferentes. O que é que seria por complemento? Uma doula. Uma avó que teve muitos abortos e uma mulher que adora ou quer ser ginecologista obstetra, ou pediatra, ou enfermeira de uma sala de partos, ou uma doula que está a espiar, olhando, mergulhando, trabalhando com a vida, dando vida, podendo, como quem diz, eu quero reparar o que foi feito ali e reparo através da minha profissão. Então, todas as profissões têm um caráter altamente sistémico. Imagina, agora não, mas há umas décadas atrás e há umas centenas de anos atrás morriam milhões de pessoas no mar. Das profissões, da colonização. Na colonização morreram 5 milhões de pessoas no mar. É uma loucura os números, não é? Então, pessoas que trabalham com o mar, pescadores, surfistas, pessoas que são fascinadas pelo mar e estão sempre no mar. Tu vais ver no sistema familiar delas e houve imensa gente que morreu no mar. Então é o sistema a dizer assim, tu vais buscar. Porque as pessoas morriam no mar, o corpo não aparecia. É muito difícil tu fazeres o luto de alguém que não aparece. Então vem a geração seguinte, que é chamada a dizer, tu inconscientemente, o que a família diz, tu vais buscar. E a pessoa diz, eu quero ser surfista. Eu quero ser nadadora salvadora. Eu quero ser a velejadora de não sei de quê. Eu quero... Estás a ver? É tão bonito. E é tão interessante esse lugar dessa percepção de como é que nós construímos a nossa felicidade nesse sol de infelicidade. Só olhando também para as dores, como tu dizias, dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos países, dos nossos continentes, e olhar com esse amor, não é? Nessa consciência, nessa transformação. Eu sinto muito isso no lugar profissional, não é? Eu sinto que há muito essa história do sacrifício, não é? O meu pai sempre trabalhou com esse lugar do sacrifício, do tenho de, e até era quase um bocadinho isso, havia um lado também muito artista dele, mas depois tem de ir para aquilo que dá mais garantias, num lugar de sacrifício, não é? E agora, como é que eu vivo o prazer no meu trabalho, não é? Que é uma coisa que eu amo, que escolhi fazer, mas como é que eu sentia quase uma traição, não é? De eu viver o meu prazer no trabalho, é uma traição aos meus familiares que tiveram de sofrer e de trabalhar por sacrifício, por esforço, não é? E sinto o mesmo também com a sexualidade, não é? Das mulheres. Como é que uma mulher tem prazer na sua sexualidade por cima de tanto abuso, de tanto desrespeito, de tanta repressão, não é? Portanto, o lugar do feminino, sinto também trabalha muito este lugar do prazer e como é que nós podemos trabalhar o nosso prazer ou o nosso merecimento em cima da dor dos outros, não é? Se não for através de tomar a dor dos outros, mas diferenciando-a da nossa. Sim. Uma das coisas que eu faço tem a ver com, portanto, agora para as pessoas que estamos a identificar estes temas e as pessoas ao nos ouvirem também estão a começar a pensar nas suas vidas e a identificar temas. Eu não gosto de deixar as pessoas penduradas, não é? Agora que queria só falarmos um bocadinho de como é que isto se resolve. Como é que se cura isto? Porque senão as pessoas ficam, uau, agora eu ouvi este podcast e agora fiquei cheio de problemas
e agora não sei para onde é que eu vou, o que é que eu faço, como é que eu resolvo isto. Até estava mais feliz antes, que não tinha noção. Por um lado já percebi que isto existe, por outro abri um leque de coisas na minha vida, mas e agora estou em pânico porque não sei como é que isto se resolve. Sim. Acho que as pessoas precisam muito também de uma resposta, de uma solução, de uma orientação e de um caminho que elas fazem sozinhas, mas que a vida é feita de esperança, a vida é feita de amor, de esperança e de evolução, de transformação, de transmutação. Então, é muito simples, às vezes uma cerimónia espiritual é o suficiente. Quando eu ganho consciência que o clã, que eu estou a repetir uma história do clã por espelho, oposição ou complemento, como nós falámos há pouco, eu posso olhar para trás, e este é o meu trabalho, não é? Fazer cerimónias espirituais onde nós devolvemos ao clã a honra e a dignidade e aquilo que é a aprendizagem do passado, deixar ao passado o que é do passado e pedir autorização para olharem para nós com bons olhos quando nós seguimos à nossa maneira. Então, isso empodera-te, isso faz-te grande, grande no sentido de adulta. Eu, por amor, escolhi esta dor e por amor eu repeti esta dor em mim, e agora que eu sou consciente e que eu percebo qual é a parte de mim que eu deixei de amar para carregar o que era vosso, o que é que eu deixei de cumprir em mim para carregar a mochila com as pedras daquilo que não era meu, mas que se formos a ver de alguma maneira é teu, porque senão também não entrava em ressonância contigo. E o que se passa é que há algo de essencial que tu perdeste em ti, nessa reintegração do teu ser. Então, no momento em que tu consegues reconhecer a parte da tua alma que tu não amaste e que aquela história está permanentemente a denunciar desse vazio de amor, tu introduzes o amor na consciência e a magia acontece. Então há uma anuência, há um respeito. É como se eu pudesse olhar para a mãe e para a avó e para a bisavó e dissesse: por vocês a este preço eu tenho carregado. E a este preço eu devolvo, com amor e consciência. Com amor eu carreguei na tentativa de reparar o vosso destino e a vossa dor. E com amor e consciência eu devolvo-vos o que faz parte da vossa dignidade. E peço a vossa autorização para poder ir à minha maneira, no meu tempo, porque agora eu posso. E então eu já não estou a atrair ninguém. Isso. Eu já posso ir, e as mulheres são as primeiras, e tu sentes isso no campo, é uma coisa brutal, ficamos com o cabelo arrepiado, com os braços arrepiados, com o corpo arrepiado, é que tu sentes as mulheres todas a virem, estou arrepiadíssima a dizer isto, a virem com a força toda e a dizerem: vai filha, vai porque agora tu podes. Nós ficamos com a nossa aprendizagem no nosso nível, tu também a tens em ti, mas vai e segue à tua maneira, que seja feita essa vontade. Então há uma, sabes, as pessoas choram, as pessoas, é uma magia, porque é vida e tu percebes que tudo o resto que está cá fora não interessa para nada. Quando tu falas de amor e tu reconheces uma linguagem de amor e tu podes te encontrar com os teus antepassados, mesmo que já não estando num plano terreno, e tu percebes que num nível de alma esta conexão e este amor está ao serviço do todo, e que tu tens, porque cresceste e tornaste-te adulta e com a maturidade de ousares ser quem és, tu podes fazer esta cerimónia de empoderamento e de devolução do respeito e da honra e da dignidade, onde tu até podes dizer a elas: olha, eu no vosso tempo e com a vossa história, eu acho que nem sequer eu teria sido capaz de fazer tanto quanto vocês fizeram. Porque quando nós vamos olhar para os destinos dos nossos antepassados, aquilo que fizeram foi brutal ao lado das condições que tinham. Estamos a falar de uma capacidade de resiliência, de uma capacidade de levar a vida e, apesar das dificuldades, gerar vida, e apesar das dificuldades, aceitarem virem mais pessoas, mais filhos, muitas vezes passando fome, que isto é de uma pessoa lavada em lágrimas, baixar a cabeça e dizer: vocês são muito grandes. E eu só tenho a agradecer poder nascer de vocês, poder
receber a vida de pessoas e de almas com a vossa dignidade. Então fica uma, sabes, olha, não tenho palavras. Sim. Fica um momento, sabes, é um momento de oração, é um momento de vida, é um momento de oração, é um momento de presença de Deus, é um momento de um respeito profundo, onde tu ficas de uma humildade e de um despojamento perante a verdade e perante a dimensão e perante a escolha, onde só nasce uma palavra que é sim. Sabes, é um sim. É um sim à vida, é um sim a cada uma delas, é um sim a cada um deles, é um sim aos conflitos entre os casais, é um sim, porque tu sabes que todas essas histórias que estão atrás de ti, para onde tu estás a olhar, fazem de ti quem tu és e dão sentido à tua vida. Mas que tu podes deixar no passado, porque a tua consciência, a tua maturidade e o teu vínculo de amor está muito acima disso. Então, este crescimento de consciência leva-te a um novo lugar. Totalmente novo. Mas totalmente novo. Estou a repetir um bocado as palavras, até com pleonasmos, mas olha, peço desculpa, mas eu estou mesmo a falar assim, sabes, do coração, e a minha mente nem está a filtrar nada, é como se eu tivesse tipo. E portanto, olha. Sim, e eu sinto que eu sinto que já pude experimentar alguns desses momentos, é como se realmente não houvesse nada a fazer a não ser Aceitar. aceitar isso, render, aceitar, honrar. É tão profundo esse lugar de baixar a cabeça sobre essa grandiosidade que ativa também essa grandiosidade dentro de nós, que nós saímos dali também, porque sinto que aí é onde a hierarquia fica Em paz. em paz. Exatamente. Há uma frase que não é minha, como sabes, eu passo a vida a pôr frases que são minhas. Eu estou sempre a pensar na vida e tenho. Qualquer dia faço um livro só com os pensamentos que vou publicando e que me vão na alma e que saem. Mas esta não é minha. É importante fazer a distinção. É do Ellinger, que diz que nós aprendemos a ser pais, aprendemos a ser filhos quando somos pais. E aprendemos a ser pais quando somos avós. E eu, como já sou avó, aquilo que eu te posso dizer é que isto é completamente verdade. Eu aprendi a ser filha quando fui mãe. Tipo, uau, coitada da minha mãe, afinal. E ganhei uma firmeza e uma consciência do que é ser mãe quando fui avó. Porque ainda por cima tive o privilégio de ser avó de uma filha. Que é diferente. Porque ser avó de um filho, quer dizer, a nora não vai querer ter a mãe no parto, ter a mãe no pós-parto, vai querer ter a mãe dela, não é? Se tiver a sorte de a ter viva ao lado dela. Mas eu tive, no fundo, uma neta, que é a Lua, da minha filha. E, portanto, é filha da filha. E eu olhava para a minha filha e dizia assim, uau, ver uma filha dar à luz e ver um ser perfeito nascer de uma filha é um sentimento sabes, de dever cumprido. Tipo, já não sou eu, porque tu tens o amor, mas não tens a atividade toda das alterações hormonais, do dar de mamar, do ter que ir tocar. Não, é que tu tens só a dimensão do amor que chega a ti sem tu teres que o teu corpo passar por mais nada. Sim, sim, sim. Enfim, olha, é assim uma coisa sem palavras. E eu também senti muito isso ao tornar mãe, em que lugar de filha é que eu estou, não é? Mesmo essa. Não sei se lá chegarei, como é que será nesse caso de netos, mas já senti esse lugar de, ao tornar-me mãe, há um lugar de filha que se reposiciona, que se revê, né? E isso é tão importante,
esse trabalho com os pais, também na parentalidade com os nossos filhos, e isso é um trabalho também sistémico e importante de fazer, não é? Incluir aqui. O lugar é uma das 3 leis, não é? Da consciência sistémica, das 4, vá lá. Mais importante, imagina, tu tens uma cadeira com o teu lugar. Se tu não te sentas na tua cadeira, toda a gente tem uma cadeira com o seu nome na vida. O problema é que nenhum de nós, quase ninguém está lá sentado. Então, se eu não me sento na minha cadeira, sento-me na cadeira de outra pessoa, estou a tentar ser uma pessoa que eu não sou, estou a tentar cumprir as expectativas dos outros, tentar estar à altura daquilo que esperam de mim, estou a tentar, e na verdade nem sei quem sou eu para mim. Então não estou sentada na minha cadeira, na minha criatividade, na minha força, na minha espiritualidade, no meu potencial criativo, onde eu simplesmente não tenho que fazer esforço nenhum para nada, estou aqui disponível para que se expresse através de mim aquilo que me vai na alma. Isso é a nossa criatividade mais pura. Isso é uma forma de poder estar na vida e de ser maravilhosa, que tu não tens que lançar a mão de nada, só tens que ser. Então, quando tu não estás sentada na tua cadeira, tu sentas-te noutra cadeira. Só que essa cadeira tem o nome de outra pessoa. Portanto, essa pessoa não pode lá estar sentada porque estás lá tu. E tu pensas assim, bem, então, se esta pessoa está a ocupar a minha cadeira e eu quero me sentar, também me vou sentar na cadeira de outra pessoa. E assim sucessivamente. Portanto, quando alguém não está no seu lugar, o sistema inteiro não está no seu lugar. É isto que eu quero dizer. Porque se eu não ocupo a minha cadeira, o que vai acontecer é que mais ninguém pode se sentar na cadeira, porque eu vou ocupar a cadeira de outra pessoa que também não se pode sentar. E então pode eventualmente saltar alguém sentar-se na sua, mas todos os outros estão fora de lugar. Basta haver um fora de lugar para estar tudo fora do lugar. Porque uma das coisas mais bonitas da lei sistémica é que nós estamos sempre em equilíbrio, Margarida. Equilíbrio com dor ou equilíbrio com consciência. E amor. E, portanto, a maior parte da humanidade está em equilíbrio com dor. Se eu não me sentei na minha cadeira, fui-me sentar noutra. Alguém não sentou e tudo bem, estamos todos sentados, mas ninguém está sentado no sítio. Tudo bem, mas estamos em equilíbrio. Está ótimo. Então, neste processo, eu preciso de libertar deste lado, como uma equação matemática, liberto deste. Porque quando eu faço um trabalho terapêutico, há uma expansão de consciência. Se o trabalho for bem feito, há uma expansão do amor interno, do acesso à luz e ao amor, e a pessoa dá um salto quântico, dá um salto na reintegração do seu ser. E então foi liberta muita energia, foi tirado pedras de uma mochila que eu carrego nas minhas costas. E ao tirar pedras eu pude finalmente acolher uma parte de mim que eu tinha posto em modo de pausa, congelado, não tinha espaço, porque a minha mochila estava cheia com as pedras dos outros. Então, está sempre tudo em equilíbrio, equilíbrio com dor ou equilíbrio com consciência. Mas o amor está cá sempre, porque tudo é feito por amor. É que isso é que é muito importante as pessoas perceberem. E quando eu percebo que tudo é feito por amor, amor com consciência ou amor com dor, parece que há uma calma que fica. Eu digo assim, ok, está tudo bem, eu ainda não consigo, mas algum dia eu irei lá chegar. Só tenho que me deixar ir. E isso é partir também daquele lugar sanado da segurança, da vida é segura, é seguro eu assumir quem sou, eu assumir a minha cadeira nesta linhagem, neste sistema, não é? E eu sinto que também partimos muito, às vezes, de uma inquietação por insegurança, não é? Vou morrer se for eu por ser excluído como sou, não é? Porque quando tu estás a tentar ser o que não és, tu estás inseguro e estás em competição. Quando tu aceitas ser quem és, tu sorris para todas as pessoas que estão à tua volta, porque ninguém compete contigo, porque simplesmente tu percebes que ninguém tem como competir com a tua originalidade e com a tua essência. E mais ainda, porque essa parte não é importante, a parte mais importante é tu percebes o quanto tu precisas do outro e da sua originalidade para poderes manter a tua e cada um ser a peça do puzzle total, porque tu
não vais ser capaz de fazer aquilo que ele faz ou ela faz, e precisas de manter a fazer aquilo que tu gostas. Então, as células do meu corpo, umas nascem para ser a cor do cabelo, outras nascem para ser a cor dos olhos. Se uma delas que nasceu para ser a cor dos olhos e que se junta ao sistema cor dos olhos disser assim, eu estou cansada de ser a cor dos olhos, agora vou tentar ser cabelo, ela não vai conseguir nem ser cabelo nem ser a cor dos olhos. Ela vai ficar perdida na vida. Então vai começar a competir para ter um espaço de afirmação. Só que queres-te afirmar a ser cabelo, mas tu não tens talento nenhum para ser cabelo. Não te vais conseguir afirmar, só vais conseguir luta. Então, se quiseres estar em harmonia, volta à tua origem e sê cor dos olhos. Nós estamos todos aqui juntos para sermos juntos, nos somarmos e sermos isto, e juntos sermos cabelo para juntos sermos este corpo. E dá força a todos, não é? Dá força ao sistema. Exatamente, toda a gente tem o seu lugar, cada vez com mais força, e cada vez com mais talento, e cada vez com mais reconhecimento, e cada vez com mais satisfação, sabes? Amor e gratidão e bênção. Porque não estás a fazer nada cujo fluxo não seja da vida. Agora, o problema das pessoas é estas duas frases, que é: quem sou eu para mim e quem sou eu para os outros? Eu sei responder quem sou eu para os outros, mas eu não sei responder quem sou eu para mim. Quando eu digo eu não sei, a maior parte das pessoas não sabe. E aqui é onde nós nos perdemos, porque começamos a tentar ser uma versão, porque nos falta o reconhecimento, porque não temos o reconhecimento por nós próprios, porque não estamos no nosso lugar, e isto é um círculo vicioso das 3 leis. Sim. E é um mote que eu sinto que nos dá espaço para olhar, para libertar e saber que há sempre essa possibilidade de agora atuar com amor a partir da consciência, não é? Porque com amor, o amor à nossa vida está lá sempre e é muitas vezes por isso que nós lutamos, não é? Mas perceber que também pela integração também vamos até sentir mais esse amor na sua plenitude e na sua pacificação, não é? Então é incrível tudo isto que se abre quando nós começamos a mergulhar e a olhar para o outro e a vermos-nos como uma continuidade e ao mesmo tempo descobrirmos-nos como indivíduos nessa, não é? Descobrirmos a nós no meio dessas. O projeto somos nós. Eu costumo dizer, Margarida, o projeto somos nós. Eu não tenho lugar nenhum para chegar. Eu quero o meu propósito de vida, quero o meu propósito de realização. O teu propósito de vida és tu. O teu propósito de realização és tu. Onde é que tu vais? Estás à procura do quê? Onde és tu? Olha para ti. Porque se olhares para ti e aprenderes a boiar, não no sentido da sobrevivência, porque agora estou a ver ali um mergulhador, não no sentido da sobrevivência, mas no sentido de te deixares ir ao sabor da corrente e do lugar onde o mar te leva, para desfrutar. A vida é leve. A vida não é suposto ser difícil. A vida é mágica. A vida, quando tu te alinhas, ela põe-te as pessoas certas num sítio. Tu nem percebes onde é que vem e de repente olhas para lá, estão lá aquelas pessoas que estão a falar contigo, que era aquilo que tu precisavas. Ou seja, eu só tenho que me aprender a boiar, não para sobreviver, mas para fluir. Olhem para os animais. O que é que faz um cardume de peixes? Vai pela corrente quente e frio. O que é que faz um pássaro no ar quando voa? Como é que os pássaros imigram? Como é que há a migração dos pássaros? Eles batem as asas o tempo todo? Claro que não. Então um ser daquele tamanhinho tinha energia para isso. Então eles deixam-se ir pelo vento ascendente e deixam-se ir através das correntes, da forma como eles apanham a corrente. Os animais vivem muito mais de acordo com as leis sistémicas do que nós, que supostamente somos mais inteligentes porque temos um software chamado mente que nos mente. Portanto, o meu software mente tem que estar ao serviço da alma, subalternizado à alma. Se isso não acontecer, eu estou lixada.
porque, desculpem a expressão, porque vou estar a lutar para conquistar coisas ao nível da cabeça. A intuição vai ficar mirradinha. O meu corpo divino vai-se restringir. Eu não tenho hipótese. Eu olho para a natureza e vejo uma capacidade dos animais e da natureza ter uma sabedoria, olha, que nos dá assim 10-0, sabes? É uma coisa impressionante. À qual também simplesmente nos rendemos, não é? E assim como os animais, as crianças, a minha filha, muitas vezes eu trazia este tema, não é? De como é que eu vivo o meu prazer, nomeadamente no trabalho, quando há tanto esse sacrifício profissional, e quando a minha filha me diz. Quando eu vou trabalhar e ela diz, mãe, diverte, aquilo para mim é assim, não é de uma lembrança, não é? Um ligar a essa fluidez, aquele lugar tão genuíno, não é? Como estão as pessoas, como estão os animais, como estão as crianças, não é? Leves Sim, 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 ao, sim. ao curso e ao sabor do vento, a permitir que a cada momento as coisas se mostrem e elas aproveitam aquilo que aparece. Uhum, sim. E isso é mesmo um aprender a estar na Agora, vida, não é? É um reacordar da nossa essência, daquilo que viemos também cá fazer e cumprir e ser acima de tudo, não é? Então, falavas desta questão da mente, é muito mais integrar e olhar do que propriamente algo que é um contraditório à vontade do meu coração, então tento abafar, assim como as dores dos outros. Isto não é meu, logo não é para eu trabalhar, não é? Muitas vezes é tudo meu, é nosso. tudo é de todos, não é? Estamos aqui todos emaranhados nesta teia, não é? Então tudo é de todos e. Eu costumo dizer que nós estamos emaranhados numa teia invisível de amor. Uhum, E eu adoro esta expressão, que me saiu assim uma vez. Mas a verdade é essa, nós estamos todos emaranhados numa teia invisível de amor. E essa teia invisível, ela tem uma sabedoria e um alcance e um desejo de completude e de realização enorme. E isso é o que nos vale, porque nós estamos todos a ser empurrados por um desejo de completude e de consciência que, apesar da dor, apesar do sofrimento, quando nós pomos narrativa à volta da dor e transformamos isso em sofrimento, apesar de tudo isso, vamos dando passinhos de evolução. uhum. E Sim, vamos sim, dando passinhos de sem evolução. dúvida. E era o que dizias, trazer esses processos de dor como também esse lugar de, ok, agora vamos então Olhar para aqui. olhar, estar, não é? E perceber como já estamos noutro patamar, não é? E aqui na questão dos partos, o parto também é visto como uma coisa tão sofrida, mas é o que dizias, não é? Esse processo iniciático, e tudo aquilo que nós construímos de repressão à volta da expressão do corpo feminino é que traz muito essa narrativa do sofrimento nestes ritos de passagem, quer seja com a menopausa também, quantas pessoas não veem esse lugar da menopausa também como algo ah, que não querem, que não... Há muito essa narrativa construída. Sim. É preciso de olhar e de aprender a aceitar o ritmo do tempo dentro do próprio tempo, sabes? É uma expressão que eu gosto de usar, que é olhar para o tempo dentro do próprio tempo e perceber o que é que o tempo nos sussurra ao ouvido, o que é que ele nos está a mostrar, o que é que a realidade habitual me está a mostrar quando eu sinto as coisas de uma determinada maneira, quando o meu corpo físico reage de uma determinada maneira. Nós não nos podemos esquecer que o nosso corpo físico é o nosso templo sagrado e é a mente inconsciente. Ou seja, os tais 90% estão no corpo, porque o corpo, às vezes, tu vês qualquer coisa e reages, nem percebeste o que é que aconteceu, mas o teu corpo está aos saltos. Então, o corpo é a mente inconsciente. Quanto mais eu estiver em contacto com o corpo, mais eu consigo ganhar consciência daquilo que o corpo a toda a hora me conta como narrativa importante, de detalhes para onde eu preciso de olhar para caminhar no sentido de quem sou.
Isto é maravilhoso quando tu percebes que o teu corpo, o teu templo sagrado, é um dos principais denunciadores do que há de mais importante na tua vida. Através dos sinais, através das mensagens que te manda, através dos sintomas, através das sensações. É maravilhoso, nós temos um corpo, é uma coisa incrível. Está aqui para nós, não é? Está Está aqui para aqui, é um nós livro aberto para nós podermos. e é totalmente leal a nós. Nós dizemos mal dele porque eu estou gorda, porque estou não sei o quê, porque o nariz é isto, e depois vamos pôr botox aqui e ali, vamos fazer os lábios daqui, mais não sei o quê, e nunca estamos contentes com nada. E o corpo está lá, aceita tudo, aceita as coisas que fazemos com ele, e ele só quer é ser visto como ele é. Então, se eu não consigo aceitar o meu corpo como ele é, e vê-lo como ele é, e amá-lo como ele é, como é que eu vou poder fazer o outro trabalho de mergulho sobre mim própria? A idade, eu acho que é das coisas mais maravilhosas. Eu estou com 51 anos e, portanto, começo a ter aqui umas rugas, comecei agora com confrontamentos, já estou aqui a tomar uma coisa natural porque estava fortíssimo, portanto, já devo estar aqui a entrar neste período de pré-menopausa, claramente, porque o meu corpo está a denunciar isso. E eu acho maravilhoso porque é o corpo a pedir-me coisas novas, a denunciar coisas novas. E a ruga é, olha, eu acho que é experiência, é maturidade, é aceitar isso, é aceitar-me na deteriorização da matéria e no tempo que para mim é aprendizagem e maturidade. Eu acho que com rugas posso me tornar muito mais interessante do que sem rugas, porque a expressão vai mudar, o que importa é o conteúdo da embalagem, e esse conteúdo ele emana. O que é que interessa se tem a ruga, se o olhar é de amor, Sim. se o olhar é de alegria, se o olhar é de gratidão pela vida? Então, mas eu vou sentir, claro, Muitas vezes até adorna mais isso, não é? Nós nas exatamente, fotografias que vemos, às vezes, de peles super enrugadas, não é? Aquilo torna-se mais expressivo, mesmo claro, uma mulher no pós-parto, a reverência que é aquele corpo que se desdobrou e que por isso pode ter os tecidos transformados, diferentes daquilo que nós conhecemos, mas isso é mesmo uma reverência ao processo que se passou, não é? Essa água começou a desaguar para ir a correr de encontro ao seu destino, não é? De encontro àquilo que é o seu fluxo. E nós estamos muito mais ligados ao parecer em vez do ser, ao fazer em vez do ser. E quando eu estou ligado ao parecer em vez do ser, claro que eu não vou aguentar ter a ruga nos olhos, claro que eu não vou aguentar ter a ruga de expressão à volta da boca, claro que eu não vou aguentar que o meu corpo engorde um bocadinho, que eu já não estou com aquela figura XPTO. Mas eu estou a competir com quem? Com pessoas que têm menos 20 anos que eu, ou 30, então, mas e a maturidade delas e a minha? E o que é a vida para mim? Ou seja, onde é que eu me quero posicionar? Onde é que eu quero viver? Na embalagem ou no conteúdo? Identificada com o que me vai na alma ou presa ao boneco? Porque isto dá-nos um vazio de amor tão grande que é uma coisa sem fim. Esse vazio de amor não tem fim. Então, mas se eu tenho 51 anos, eu não tenho um corpo de 20 ou de 30. Temos pena, não vai dar. Então, essa negação do meu processo de vida é a negação da própria vida. Eu preciso de perceber a partir de que lugar é que eu vivo e se a forma como eu estou a viver é adequada para mim. Se eu estou a viver no nível do fazer ou no nível do ser. Sim. E isto é uma pergunta essencial que todas vocês que nos estão a ouvir deviam fazer de manhã para vocês, se querem ter um caminho de vida consciente, onde se trabalhem e onde se reencontrem e sintam a experiência da vida, do amor e da alegria da vida e da maravilha que é estarmos vivas e estarmos ao serviço da vida, que é a forma como eu estou a viver é adequada para mim, eu estou-me a afirmar ao nível do fazer ou ao nível do ser. Rapidamente a pessoa pensa assim, bem, vou mudar já a minha agenda de hoje. Isto hoje já não dá mais. Então,
não sei, eu estou a tentar, neste pequeno curto espaço de tempo que temos, a dar um bocadinho às pessoas algumas pistas, alguns truques para refletirem, para que este podcast vos sirva para algo de concreto, que seja um podcast útil em termos de transformação da vossa vida e de coisas diferentes que vocês podem tomar para vocês a partir daqui, para haver aqui esta vontade de mudança. Por isso é que eu estou a dizer estas coisas, mas isto tudo são coisas que são trabalhadas no curso, enfim, pronto. Não dá para numa hora. Claro. É mesmo introduzir, é abrir, desvendar, tirar assim a ponta do véu daquilo que se pode fazer depois quando entramos num mergulho muito mais profundo e terapêutico e acompanhado e consistente, não é? Então é levantar as pontas dos véus e as perguntas é isso que fazem, não é? Então permitam-se também a este questionamento, a estas perguntas, estas autorreflexões, não é? Para começarmos a desvendar cada vez um bocadinho mais, com curiosidade, com aquele lugar da criança, não é? Que vai procurar-se, que vai descobrir-se, não é? E isso é também pode ser um caminho leve, este lugar de olharmos para as dores, mas a partir desse lugar leve da curiosidade, da libertação. Não é voltar ao sofrimento, porque quando nós libertamos as dores, elas voam, não é? Elas já não nos aprisionam mais. Então é um voltar para libertar, é um perguntar para desenvolver esta curiosidade que nos dá vida, não é? Então é importante lembrar dessa segurança que é fluir, que é abrir os espaços, não é? Dentro de nós e fora de nós e permitir. E permitir, sim. Sinto que é assim mesmo um mote perfeito para terminarmos essa permissão que também é tão feminina, que também é o lugar da abertura, da receptividade, da permissão. Da fecundação, da recepção. Sim, sem dúvida. Então, Maria, olha, agradeço-te imenso tudo aquilo que tu partilhaste connosco. Vou aqui mesmo cheia de alma e com tanta semente plantada também para eu olhar e para eu sentir mais e sinto que quem nos ouve também certamente recebeu e terá essa matéria-prima consigo agora para poder dar os próximos passos. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada Maria mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco neste podcast tão profundo, tão ligado à vida, ligado ao amor em todas as suas perspectivas, mas no fundo ligar-nos àquilo que é efetivamente a base, que é o amor, que é a essência, que é o todo, que é a unidade, não é? Então, muito obrigada, vemo-nos no próximo episódio e até breve. Obrigada, Maria. Obrigada, minha querida. Obrigada. Um grande coração a toda a gente. Obrigada.